Senhoras e senhores, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje é dia de esporte, aqui dia de futebol. Vamos conhecer o museu e o estádio do Dragão, aqui o estádio do Porto, do Futebol Clube do Porto, um dos principais times aqui de Portugal. Esse estádio gigantesco aqui, estádio que já rolou grandes jogos. É um estádio que eu sempre vi pela televisão, vários, né, não só assistindo campeonato português, mas vendo aí grandes finais aqui europeias que aconteceram. Então chegou a hora de ir para a realidade e conhecer mais um estádio aí desse mundão. Vambora! Muito bem, senhoras e senhores, já estou aqui dentro do museu. Eu comprei, no caso, o pacote museu mais a visita ao estádio. Estou começando aqui pelo museu. Aqui na entrada tem algumas personalidades importantes da história do Porto, né, da história do clube. Para se ter uma pequena noção, temos aqui José Mourinho, grande técnico português aí, que hoje fazendo sua carreira no Fenerbahçe da Turquia, mas já trabalhou em grandes clubes, não só aqui de Portugal, mas da Europa como um todo, né? E ainda segue aí na atividade. Um grande técnico, na minha opinião. Sempre um pouco polêmico, mas muito importante aqui para a história de Portugal, para a história do futebol mundial. Neste momento, posso dizer assim, que eu estou com o fundador do Futebol Clube do Porto, o senhor Antônio Nicolau da Almeida, todo concentrado, já criando, fazendo algumas conjecturas aí pro clube. É muito bacana, né? Eu adoro ver a história assim, de clubes de futebol, né? E aqui do Porto, a princípio, né, desde o começo eu já tô achando algo bem mais... Uma história bem mais rica, assim, né? Um museu mais rico, com muitos detalhes, assim, sobre as coisas do clube. Já de cara eu já falo pra você que é fã de futebol, fã aqui né, de futebol europeu, outras coisas, pode vir aqui sem medo. Já logo no começo eu já recomendo, porque eu tô gostando bastante, assim, de saber mais da história do Porto. Então, eu já tô achando algo bem interessante, bem rico, vale muito a pena, sem dúvida. Aqui do museu, né, visitando algumas partes, algumas coisas que eles têm aqui de acervo, eu encontro aqui o emblema, né, aquela, eu esqueci o nome dessa coisinha que os jogadores sempre trocam antes do jogo, mas aqui ó, do Corinthians, Brasil sendo representado aí, ó, se tiver algum corintiano assistindo aqui o vídeo, acho que agora é hora de deixar o like, hein? Que é o seu time aparecendo aqui diretamente do Porto. Muito interessante, né? O Brasil sempre fazendo aí grandes alianças, grandes coisas aí com Portugal, né? Seja em qualquer esfera, até mesmo na esfera esportiva.
E aqui uma parte da gigantesca galeria de troféus que o Porto vem acumulando ao longo aí de mais de 100 anos de história. Fora que os principais não estão aqui nessa volta que eu tô dando. Mas daqui a pouco a gente vai conferir aí os principais aí, os talvez, né, os mais importantes troféus aí, como campeonatos europeus e mundiais. Mas assim a gente já tem a noção que o Porto ganhou pouca coisa, né? Bem pouco troféu aqui. Apesar que eu falei da quantidade aqui de troféus, mas é importante ressaltar que alguns que estão aqui também não são só do futebol, né? O Porto também tem diversas outras modalidades, como basquete, então já alguns troféus também estão por ali, né? Aí tem outros esportes aí que eles também têm aí um time, e aí tudo que ganha já vem pra cá também. E agora a brincadeira vai começar a ficar um pouco mais séria. Estou aqui, ó, diante da primeira Champions que o Porto ganhou na temporada 86-87. Troféu mais icônico, né? Um dos mais icônicos aí do futebol mundial. Muito bonito, muito bonito. Muito legal estar mais próximo desse belíssimo troféu. Aqui tem alguns artigos de quando o Porto ganhou a Copa da UEFA, que era realizada antigamente. E aqui tem a camisa do Jorge Costa, que foi um lateral muito importante do Porto nessa época, né? Fez uma bela história. E que umas semanas antes de eu vir para cá, assim, para eu fazer a visita aqui ao estádio, ele infelizmente nos deixou precocemente, posso dizer, e foi uma comoção gigantesca aqui, né? Rolou toda a cerimônia aqui no Estádio do Dragão para a despedida dele. Uma pessoa que marcou muito os torcedores e merece aí as devidas homenagens. E aqui temos a última Champions que o Porto conquistou, né, na temporada 2003-2004. Comando aí de vários brasileiros, como o Carlos Alberto. Muita gente talvez conheça hoje ele por outra razão, mas ele estava nessa equipe. Também tinha o Deco, né, que pode dizer que é um luso brasileiro, e tantas outras personalidades importantes aí do futebol mundial, né? E tá próximo assim desse troféu tão desejado pelas pessoas, por todo mundo que joga assim, essa competição, né? Um espetáculo, né? Poder ver assim de perto. E das duas vezes que o Porto ganhou a Champions, ele também ganhou em seguida o Mundial de Clubes, né? Na época o Intercontinental, que já era final única ali entre europeus e sul-americanos. E aí o Porto já acabou se consagrando as duas vezes, uma contra o Peñarol e a segunda vez contra o Once Caldas da Colômbia. Aqui nós temos a taça da Liga Europa, que é a segunda principal competição aqui de clubes da própria Europa, né, como o nome meio que denuncia. E aí deixo o questionamento para você: a taça da Champions ou essa é a mais bonita? Eu gosto das duas, eu vou ficar em cima do muro mesmo, mas apesar de que eu acredito que a taça de hoje da Liga Europa deu uma pequena modificada, mas ainda assim é bem bonitona. E mais um título importante que o Porto tem na sua galeria.
E como eu mencionei mais cedo, aqui os troféus e tantos outros artigos aí referentes a outras modalidades que o Porto tem aí, como tênis de mesa, até xadrez. É interessante, né? Um clube aí com muitas outras coisas aí. Muito bom, é interessante. E aqui a gente tem uma réplica do ônibus que o Porto utilizou para comemorar o título da Europa League depois de vencer o Braga na temporada de 2010-2011. Sempre aqueles ônibus com os jogadores em cima, a galera aqui fazendo a festa. Uma maravilha, né? Uma beleza. E por aqui a gente tem o que eles consideram os melhores jogadores da história do Porto, os 11 melhores, né? O time titular, contando aí com alguns brasileiros, como o Hulk, ainda atuando no Atlético Mineiro. E aqui o Deco, luso brasileiro, jogou também lá alguns times do Brasil, jogou no Fluminense, e mais também tem uma passagem brilhante aqui pelo time do Porto. E aqui no museu já tem alguns artigos também do Palmeiras, já que ambos se enfrentaram recentemente aí na Copa do Mundo de Clubes. Já instalaram aqui algumas coisas que receberam da equipe brasileira. Muito interessante, né? O Porto aí sempre históricos aí com os clubes que enfrentam, principalmente em grandes competições. E aqui tem uma parte que particularmente achei bem interessante, né? Eu como também formado em jornalismo, etc. Eles têm uma área dedicada à imprensa aqui, algumas manchetes principais aqui sobre o time, né? Como contratações, quando ganhou alguns campeonatos, falar algumas entrevistas, etc. E ali, né, uma parte é escrita ali, um agradecimento à imprensa, falando que tem admiração, etc. E eu, como formado, eu me sinto também lisonjeado, acho interessante ter essa gratidão aí por este meio, por essa coisa toda assim que nos ajuda, né? Querendo ou não, ajuda a gente a estar ligado nas coisas, a saber as informações, tudo, né? Então, é uma atitude muito nobre aí do Porto em agradecer à imprensa. Agora eu tô andando aqui, né, um pouco mais à frente pelo museu e eu tô com uma pequena dúvida, né, que eu estou aqui no que possivelmente é um gol oficial. Sinceramente eu tenho minhas dúvidas, mas pela largura, porque a altura até ok, eu alcanço aqui, eu tenho 1,87, até daria para ser goleiro, mas eu não sei se eu precisasse receber uma bola no campo,
Não sei se eu teria impulso para chegar. O goleiro trabalha bastante, mano, né? Lógico que eu tô falando aqui, é uma coisa bem óbvia, mas... Cara, eu não... Aqui nos estádios, geralmente, a gente não consegue ver o gol que está lá, de fato, não conseguimos chegar nas traves para poder ter essa dimensão, ter essa resposta concreta, mano. Se for o que tá aqui, eu tô bem impressionado. Muito bem, a visita ao Museu do Porto foi concluída com muito sucesso. Um museu lindo, maravilhoso, muito bacana. E agora bora conferir o Estádio do Dragão, de fato. Vambora! Senhoras e senhores, bem-vindos ao Estádio do Dragão. Honestamente, eu estou me sentindo num parque de diversões. Olha, poder ver esse grande estádio aqui, um estádio que a gente, que eu estou sempre acostumado a assistir as partidas, campeonato português, ver alguns jogos aí de Champions ou qualquer outra competição. Poder estar aqui hoje é um espetáculo, é uma maravilha poder ver toda essa estrutura dos estádios europeus. Espetáculo, bom demais. Aí, ó, como eu comentei com vocês, grande parte das vezes o gol não está aqui. A gente nem pode pisar no gramado, né? Em todos os estádios que se visita, o gramado sempre sendo conservado. E aqui, ó, o gol, ou baliza, como eles chamam, aqui guardadinho. E eu acho que é daquele tamanho mesmo que eu comentei mais cedo. O interessante é que quando você vai fazer a visita ao estádio, você passa por dentro, assim, tem alguns bastidores, né? Algumas coisas, claro, também pra a gente ver algumas fotos aí de grande relevância do Porto, né? Mas você passa também em alguns lugares que muita gente, assim, provavelmente não teria acesso ali. A gente passou na sala de imprensa agora, mas fiquei meio assim de filmar, porque o cara que tava ali não me pareceu muito amistoso, achei que ele ia ficar meio pistola com a filmagem, né? Português, sabe como é, né? Não vamos discutir, não vamos criar caos. Mas aqui, ao fundo, o ônibus que a delegação do time utiliza aí para suas viagens e tudo mais. E eu quase tomei um capote agora. E aqui estamos na área do vestiário. Galera, aqui onde vai tomar aquela ducha pós-jogo. Tem uma sala de massagem logo aqui na frente. E eu acho que o vestiário em si, uma janelinha, tá logo aqui. Vamos conferir. E aqui estamos, vestiário. Aqui onde os jogadores vêm, se trocam, né? Logicamente é um vestiário. Mas é muito interessante, né? Dos outros estádios não vi. E é bem legal, né? Muito bacana, muito bacana. Caramba, o vestiário que a gente estava agora é dos visitantes. O rapaz estava me contando que o vestiário do Porto não é todo mundo que pode entrar, não é porque você é funcionário aqui do estádio que você pode entrar. São pessoas extremamente selecionadas, né? Tirando os jogadores próprios da equipe. Mas é uma coisa muito restrita, né? Então, uma vez que eles ganharam um campeonato aqui, acabaram dando sorte e aí agora mantém essa mística, tem um acesso bem limitado ao vestiário do Porto. Mas esse aqui que a gente viu agora já foi interessante, já deu para ver mais até uma certa dimensão aqui dos vestiários das equipes, né? Mesmo que ali seja para o visitante. Muito bom. E aqui, chegando mais perto, vai tocando o hino do Porto. E agora vamos voltar ao estádio, fazer mais ou menos como os jogadores, subindo aqui
Nossa, tá ficando... Fica baixinho aqui. E a gente faz o acesso de novo à parte aqui do gramado. E agora subindo aqui a zona da arquibancada. Alguma parte aqui, né? Felizmente, pelo menos nessa área, não pode sentar na arquibancada, toda fechada. Mas já dá uma dimensão, assim, né? Pelo menos de alguns estádios que eu fui, eu já tenho uma ligeira impressão de que é um espaço maior do que as outras. Mas é uma visão muito bacana, assim, por aqui já me parece ser um estádio que em qualquer lugar você terá uma vista interessante do que estiver acontecendo, seja um jogo, seja algum show. Vai ser um lugar bem interessante. Eu resolvi voltar e dar uma passada rápida aqui no banco de reservas. E é um banco extremamente confortável, talvez um dos mais confortáveis que eu já tenha visto, hein? E até regulador ali, né? Tem até uma alavanca ali para reclinar o assento. Pessoal aqui que vem jogar aqui não vai ficar muito desconfortável, né? Tem o desconforto de ser reserva, claro, mas corporalmente falando, ficar sentado ali não me parece uma má ideia. Já faço um pequeno aviso para você que vier realizar essa visita. Bastante escada para subir. Mas a que eu acabei de subir agora tá valendo muito a pena, porque simplesmente vamos entrar na suíte presidencial, que no caso seria o camarote aqui do presidente. Vamos conferir como é que é. Olha, de todos os estádios que eu já visitei, eu acho que aqui, se eu não estou enganado, é o primeiro qual eu tenho acesso ao camarote. Eu falei agora de ser somente do presidente, mas eu acredito que o presidente do Porto possa ficar por aqui também, ou fica do outro lado do campo. Mas talvez seja uma coisa mais... seja VIP mesmo, mas um VIP assim, não para pessoas ligadas ao clube, assim, diretores e afins, né? Sócios ou pessoas que querem pagar para assistir o jogo aqui. E vale, porque a vista aqui, aí que é uma coisa espetacular. Lá embaixo já tava bacana, mas aqui a coisa muda de figura, principalmente em relação ao conforto das cadeiras, né? Cadeirinha de couro e tudo mais. Talvez até prefira o banco de reservas, né? Eu achei mais espaçoso. Mas, claro que a visão aqui, tem até um pouco da vista da cidade do Porto aqui, aí já compensa bastante. Deve ser bom demais assistir um jogo aqui. Bem, observando algumas placas aqui agora, de fato há outros camarotes, né, mais adiante. E de repente o do presidente, né, diretoria aqui do Porto, fica do outro lado. Mas apesar que esse que estava agora, uma maravilha, hein, pra mim. Estaria excelente assistir um jogo lá. Muito bem, senhoras e senhores, então é desse jeito que concluímos com muito sucesso a visita ao Museu do Porto e ao Estádio do Dragão. Visita excepcional, uma visita maravilhosa, não tenho nada para reclamar, até o contrário, né? Muitas coisas que eu não tinha visto em outros estádios eu pude ver aqui.
coisa maravilhosa, né? E se você quiser ter essa mesma experiência, já vou te dar aqui, como algumas pessoas falam, as calls, né? Vou dar as dicas aqui para você. Para fazer os dois, né? Museu mais o estádio, você vai pagar 25 euros, que aí vai depender da cotação aí do dia, né? Mas está dando uma média ali de 158, quase 160 reais aí para você fazer os dois. O que, na minha visão, vale bem mais a pena, né? Uma coisa mais em conta. E, né, visitar o estádio ali, como a gente pôde perceber, uma atmosfera maravilhosa. O museu também é muito bonito, achei a história do Porto interessantíssima. Vale super a pena esse passeio para você aí, fã do futebol, fã de esporte, principalmente fã de futebol europeu. Logicamente que você tem que vir aqui, né? Vale muito a pena. Então, o recado tá dado aí, mais um estádio aí pro nosso canal. E vamos seguindo aí, né? Se você quiser mais estádios, aí já vai deixando nos comentários, pode deixar aí que com certeza eu vou ler. E dependendo do estádio, é claro que eu vou, hein? Principalmente nesse mundão. E claro que eu também vou fazer, de repente, alguns vídeos lá por São Paulo. De repente você aí que tá me vendo não é de São Paulo, né? Infelizmente muita gente de outros lugares aí me vendo. Eu vou mostrar, posso mostrar também os estádios dos 3 que temos lá na nossa capital. E aí você, se for pra lá, já tem uma noção de como é, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!